Senhor, no início deste dia, peço-te a paz e a sabedoria. Torna-me uma pessoa virtuosa, espelho de tua bondade neste mundo. Quero contemplar tuas criaturas com um olhar cheio de amor, cuidado e compromisso com a justiça. Concede-me percorrer o caminho aberto por Jesus, narrado pelo evangelista Mateus, buscando o discernimento necessário para que meu estar neste mundo seja pleno de sentido e todos que comigo conviverem sintam a tua presença. Que eu possa chegar à noite com o coração em paz por ter cumprido a vossa vontade e não ter permitido que meu dia passasse em vão. E eu possa dizer com Jesus: sim, Pai, porque assim foi de teu agrado. Amém. Irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje, dia 16 de junho, começamos nova etapa nesta nossa caminhada nos caminhos da Bíblia. Hoje nós iniciamos o percurso no caminho aberto por Jesus, segundo o evangelista Mateus. Queremos mergulhar neste evangelho para aprendermos as lições de Jesus e com ele caminharmos para o reino. Que você possa vivenciar com intensidade este tempo tão especial que vamos passar juntos com o Evangelho de Mateus, meditando dia a dia a palavra, deixando com que ela toque o nosso coração. A cada dia, um irmão, uma irmã que já vem nos acompanhando em nossas reflexões ao longo deste último ano, estarão anunciando o Evangelho para nós. Hoje, quem vai anunciar é Luiz Carlos Senra, é de Betim. Ele fará então o anúncio do Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, versículos 1 a 17. Mateus 1, versículo 1 a 17. Preparemos então nosso coração para acolher a palavra de Deus. Jacó foi o pai de José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão foi o pai de Isaque, Isaque foi o pai de Jacó. Jacó foi o pai de Judá e de seus irmãos. Judá, com Tamar, foi o pai de Farés e Zara. Farés foi o pai de Esrom. Esrom foi o pai de Arã. Arã foi o pai de Aminadab. Aminadab foi o pai de Naasson. Naasson foi o pai de Salmão. Salmão, com Raabe, foi o pai de Boaz. Boaz, com Rute, foi o pai de Jobede. Jobede foi o pai de Jessé. Jessé foi o pai de Davi. Davi, com aquela que foi mulher de Urias, foi o pai de Salomão. Salomão foi o pai de Roboão. Roboão foi o pai de Abias. Abias foi o pai de Asa. Asa foi o pai de Josafá. Josafá foi o pai de Jorão. Jorão foi o pai de Osias. Osias foi o pai de Joatão. Joatão foi o pai de Acás. Acás foi o pai de Ezequias. Ezequias foi o pai de Manassés. Manassés foi o pai de Amon. Amon foi o pai de Josias. Josias foi o pai de Jeconias e de seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias foi o pai de Salatiel. Salatiel foi o pai de Zorobabel. Zorobabel foi o pai de Abiúde. Abiúde foi o pai de Eliaquim. Eliaquim foi o pai de Azor. Azor foi o pai de Sadoc. Sadoc foi o pai de Aquim. Aquim foi o pai de Eliúde. Eliúde foi o pai de Eleazar.
Eleazar foi o pai de Matã. Matã foi o pai de Jacó. Jacó foi o pai de José, o esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado o Messias. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações. E do exílio na Babilônia até o Messias, 14 gerações. O versículo 1 deste primeiro capítulo de Mateus é o título de todo o Evangelho, resume o significado da pessoa de Jesus. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, o filho de Abraão. O Primeiro Testamento se abre com o livro dos Gênesis, a origem, contando a origem do universo e da humanidade. Com Jesus vai começar uma nova criação e uma nova humanidade. Ele é o novo Adão. Abraão representa o começo do povo de Deus. Sua aspiração mais profunda era ter uma terra e uma descendência. Deus lhe prometeu ser pai de um grande povo e possuir uma terra imensa. Isso não aconteceu com Abraão, mas vai acontecer agora com Jesus. Davi foi o líder popular que se tornou rei justo. Apesar disso tudo, ele pecou. O verdadeiro líder popular e rei justo vai ser Jesus Cristo, que fará toda a humanidade reconhecer e viver o caminho da justiça. Em Jesus, portanto, ecoa toda a aspiração e história de um povo particular, que reflete a história de toda a humanidade. Todos nós queremos um espaço no mundo e na história, a fim de passar para frente a vida que em todos nós palpita. Vida produz vida. Nós podemos achar monótonas as listas de gerações que aparecem na Bíblia, como acabamos de ouvir. Falta de compreensão de nossa parte. Acontece que para os antigos a história era uma sucessão de gerações. De pai e mãe para filhos, passava não apenas a vida física, mas também todos os ideais e aspirações, problemas e lutas, vitórias e derrotas. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o escondemos aos seus filhos. Nós o contaremos à geração futura, os filhos que irão nascer. Que se levantem e os contem aos seus filhos, para que ponham em Deus a sua confiança, para que não sejam como seus pais, cujo espírito não era fiel a Deus. Assim nós rezamos no Salmo 78. A história, portanto, é uma transmissão da consciência e da experiência que pouco a pouco vão formando a sabedoria que ensina a viver. Ouvindo a história dos pais, os filhos aprendem a viver melhor. Sabedoria é discernir o caminho da vida e bom senso é caminhar por ele. Vale a pena a gente ressaltar um detalhe importante desta genealogia de Jesus, da história familiar de Jesus. Nele aparecem várias mulheres, o que não era comum nas genealogias dos judeus. Elas normalmente trazem os homens, mas na genealogia de Jesus aparecem algumas mulheres, e todas elas têm histórias interessantes e que, para muitos, não deveria estar na história daquele que vem a ser o Filho de Deus. A primeira é Tamar, que se disfarçou de prostituta para assegurar uma descendência ao seu marido falecido e, para si mesma, um lugar na sociedade patriarcal. Nós encontramos a história dela lá no livro de Gênesis, no capítulo 38. Raabe foi a prostituta que protegeu os espiões israelitas por ocasião da entrada na terra prometida. Está no livro de Josué, no capítulo 2. Ruth era uma estrangeira moabita, provavelmente idólatra, que se solidarizou com o povo e o Deus de Israel, assumindo a sua vida e história. Está no livro de Ruth. Betsabeia, aquela que foi mulher de Urias. Todos devem se lembrar daquela história triste que Davi colocou Urias na frente de batalha para que morresse e ele ficasse com Betsabeia. Ela cometeu adultério com Davi e teve influência decisiva
para que seu filho Salomão se tornasse rei. Então nós temos aí Tamar, a que se disfarçou de prostituta, Raabe, uma prostituta, Rute, uma estrangeira moabita, Betsabeia, que foi mulher de Urias, e Maria. No final nós encontramos Maria, que é aquela que também, aos olhos da sociedade, ficou grávida antes do tempo. Então, Jesus ele é fruto de uma história de aspirações, buscas, lutas, derrotas e conquistas. Retomando toda a nossa história, ele nos ensina o caminho da vida, para que de fato encontremos aquilo que todos buscaram. O que nós buscamos? A realização de nossas aspirações mais profundas, que coincidem com o projeto de Deus, vida e liberdade para todos? Mas para que todos tenham vida, é preciso que haja justiça. E é exatamente o caminho da justiça que Jesus, segundo o Evangelho de Mateus, vai nos ensinar. Jesus, portanto, responde não só à busca do seu povo, mas de todos os povos, de todos nós. Podemos não ver refletida nele a nossa pessoa como ela é, mas olhando bem, nele descobriremos nossas aspirações mais profundas e a realização daquilo que Deus nos chamou a ser. Nós somos na nossa história, na nossa família. Nós somos no nosso tempo. E Jesus foi um homem do tempo, no tempo, na história. Que nós possamos, então, neste primeiro dia com Mateus, termos de fato amor à nossa história, amor à nossa história familiar, com todos os seus encontros e desencontros, amor à vida e colocarmos nosso pé no chão e sermos de fato pessoas do nosso tempo. Que o Senhor Deus, fonte de amor e bondade, então nos conceda essa graça de sermos do nosso tempo, da nossa história, no nosso chão. E para fechar nossa reflexão com chave de ouro, eu convidei para, durante esse tempo em que estaremos caminhando com Mateus, dois amigos, Eliane e Farinhada, um casal que faz parte da nossa fraternidade dos franciscanos de Santa Maria dos Anjos, para encerrar então nossos áudios com música, com meditação. Sejam bem-vindos, Eliane e Farinhada. Muito bom, Frei Gilberto, ouvir essa reflexão. Mas a Eliane aqui compartilhando com você, nós entendemos que nesse momento é viver a nossa história e contar sempre a história das nossas comunidades, sem perder a memória dos nossos ancestrais. Vamos viver isso em comunidade, vamos viver isso cantando. Neste chão tanta gente plantada, pela vida, justiça e amor, sofrem feridas caladas, perdem a vida, enfrentam a dor. Companheiros na luta, certeza, refazendo uma nova história. Não se cansam com essa peleja, acredita é nossa vitória. Bendito seja quem deu a vida, sarou feridas, viveu o amor. Bendito seja sangue jorrado, jamais